bate-papo na saúde de hoje é sobre a eleição para a presidência da Fundação Oswaldo Cruz, uma das principais instituições públicas de pesquisa e ensino do país, que promove saúde, desenvolvimento social e também elege seu presidente. No programa de hoje você vai conhecer as ideias e as propostas da candidata Tânia de Araújo Jorge, pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz. O bate-papo na saúde vai começar agora. Tânia, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Eu que agradeço ao Canal Saúde pela oportunidade de poder falar um pouquinho do meu perfil, das nossas propostas, para o conjunto da Fiocruz e para a sociedade em geral, né, que é telespectadora do canal. Então vamos começar o programa justamente com você falando um pouco da sua trajetória profissional aqui na Fiocruz, para que as pessoas possam conhecer você melhor. Então, para quem não me conhece, eu estou na Fiocruz há 33 anos, entrei em 1983, e antes da Fiocruz, a minha trajetória foi de formação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu me formei médica, depois mestre e doutora em ciências pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Fui aluna do professor Carlos Chagas Filho durante o processo de formação e de todo aquele grupo da universidade. Depois eu vim para a Fiocruz, a convite da professora Maria de Nazaré Meirelles, trabalhar com ela, onde eu fiz parte da minha tese de doutorado, inclusive, ligada ao estudo de biofísica, mas fazendo a parte experimental toda aqui, iniciando uma linha de pesquisa básica em interação parasita-hospedeiro, no caso, abrindo uma linha inédita de interação do Trypanosoma cruzi com células de coração. Posteriormente, eu continuei na pesquisa básica, fazendo mais estudos de resposta imunológica, primeiro de animais, depois de pacientes. Trabalhei com resposta de fase aguda, com pacientes na Bolívia, depois aspectos da fase crônica, da fibrose cardíaca na doença de Chagas, com pacientes no Rio e de Minas Gerais, até chegar na pesquisa translacional e na pesquisa clínica. Atualmente eu coordeno, junto com colegas do Instituto Nacional de Infectologia, um ensaio clínico de terapia nutricional com selênio para a prevenção da cardiopatia na doença de Chagas. Isso está em curso e é, digamos, a minha vertente de pesquisa básica, pesquisa translacional, pesquisa clínica. Em paralelo a isso tudo, eu sempre desenvolvi atividades de ensino e educação, popularização científica, que culminaram com a criação, em 2004, do primeiro programa de ensino em biociências e saúde aqui da Fiocruz, uma iniciativa que integrava várias unidades, ainda integra várias unidades do Instituto, com docentes de várias unidades, sediada no Instituto, e, portanto, a minha atividade, que era mais de extensão, passou a ser inserida dentro da minha pesquisa. Eu tenho, então, uma linha de desenvolvimento de estratégias de ensino em ciências e saúde, que focam em processos de tecnologias sociais, com alegria, com criatividade, promoção da criatividade, inovação, para ensino em diferentes modalidades. Isso me fez juntar novamente com os pacientes, e aí fez, além dos cursos específicos de mestrado, doutorado e lato sensu, passamos a desenvolver projetos de extensão com pacientes de doença de Chagas, os portadores, e de outras doenças negligenciadas também, tuberculose, HIV e outras doenças infecciosas, que é o campo que eu trabalho mais diretamente. Nessa trajetória, contando um pouco mais dela, eu vim desenvolvendo a minha paixão pela Fiocruz, né, já que eu entrei aqui já pesquisadora. E essa paixão, ela terminou no grau de agregação que eu consegui montar ao longo do processo, construindo um laboratório, organizando um laboratório em 1991, depois sendo chefe do meu departamento de ultraestrutura e biologia celular, e posteriormente diretora das FOC e diretora do Instituto Oswaldo Cruz de 2005 a 2013. Em 2012 você concorreu à presidência da Fiocruz, agora você volta a ser candidata. Por que você decidiu concorrer à presidência da Fundação Oswaldo Cruz?
Então, a decisão de concorrer à presidência da Fiocruz, ela vem no sentido de dar vazão a esse sentimento de que a gente precisa renovar, de que a gente precisa ter alternativas com relação à condução atual. Já em 2012 nós tínhamos críticas e o meu compromisso com a Fiocruz e o conjunto de companheiros que estão comigo nessa caminhada nos levou a estruturar uma proposta que pudesse se apresentar como uma alternativa à gestão atual. Nós temos um conjunto de entendimentos sobre, eu digo que eu estou fazendo campanha baseada em evidências. Há evidências de grande concentração de recursos, de poder e de decisões a nível da presidência e de um certo esvaziamento das unidades técnico-científicas. São 15 institutos que a Fiocruz tem, institutos, escolas, hospitais, que, a meu ver, têm menos protagonismo do que deveriam ter por causa de um excesso de atividade na presidência. Essa crítica nós tínhamos feito em 2012 e ela se confirmou ainda mais nesses últimos 4 anos e a gente tem tido inclusive mais adesões a esse ponto de vista, que nos levou a estruturar novamente uma proposta de candidatura que está mais forte esse ano. A gente tem, as chances de ganhar são muito maiores. E ainda que a gente esteja concorrendo contra a máquina que está na gestão, a gente tem visto uma receptividade muito boa do conjunto dos companheiros em várias unidades da Fiocruz, aqui no Rio e nos outros estados. Esses 3 motivos, compromisso, esperança e democracia, me levam a manter a candidatura e sustentá-la até os próximos, são 8 semanas de campanha até as eleições. Agora, Tânia, na sua carta de candidatura, você escreve: perceba um sentimento de desencanto e angústia pela situação da Fiocruz. É reflexo dessa situação que você acabou de colocar aqui para a gente, né? Com certeza. Muita gente não se reconhece mais na Fiocruz, porque a Fiocruz tem atualmente um certo desequilíbrio entre as suas ações. A pesquisa e o ensino devem ser a base de todo o processo. A produção, a assistência de referência, ela deve estar associada intimamente a todo esse processo de ensino e de pesquisa. Então, isso foi a grande sacação, a grande elaboração de Oswaldo Cruz ao montar o tripé original, que era pesquisa, ensino e produção, e depois a inserção da assistência de referência ligada à pesquisa e posteriormente, toda a política de comunicação e informação que foi desenvolvida na Fiocruz. Essas cinco atividades, elas têm que manter um equilíbrio e uma integração bastante grande. Atualmente isso está desequilibrado, né? Existe uma forte priorização do campo do complexo industrial da saúde, com recursos, com investimentos, enquanto que os demais estão um pouco desequilibrados e nós gostaríamos de retomar esse reequilíbrio das várias ações. Isso vai se refletir nas nossas propostas, que depois eu posso detalhar um pouco mais. A Fiocruz é uma instituição que ela é conhecida muito também pela sua democracia, por uma gestão democrática. Aqui a gente tem o Conselho Deliberativo e o Congresso Interno também da Fiocruz. Como é que a sua gestão, caso você seja eleita presidente da Fiocruz, vai conversar com essas 2 instâncias? Bom, essas 2 instâncias, eu não vou conversar, eu sou integrante dessas instâncias, a presidência é integrante e os trabalhadores da Fiocruz também integram essas instâncias, elas são essenciais para a democracia na Fiocruz. O Congresso Interno, na nossa opinião, ele tem que voltar à estrutura anterior que ele tinha no tempo de Arouca, em que ele tinha uma pauta, e nós vamos convocar o Congresso Interno em 2017 com uma pauta específica. Essa pauta era discutida nas unidades, com criação de teses nas unidades, e essas teses eram aglutinadas nos grupos de trabalho e na plenária do Congresso. Atualmente o processo está invertido, existe um documento básico que vem da presidência, é discutido no CD e depois desce para as unidades discutirem. Então a gente termina no Congresso fazendo um retoque de palavras e de frases num documento original da presidência. Na nossa opinião, a democracia ela vai se fazer se as pessoas nas unidades puderem compor as suas teses e nos grupos em que você tem representantes das várias unidades puderem debater e reconhecer na sua nova proposta, que é a proposta agregada a nível dos grupos de trabalho, uma construção coletiva daquele grupo e, portanto, dos vários grupos do Congresso Interno. O Congresso Interno para nós é fundamental. É ele que vai garantir a democracia dentro da Fiocruz.
Por outro lado, o CD, que é formado por diretores eleitos, é uma outra instância democrática importante. Então, garantir a direção das unidades e um processo democrático com opções alternativas e debate nas unidades também é um processo muito importante. A relação entre o CD e o Congresso interno é que o CD ele precisa não só refletir as proposições da presidência debatidas e validadas no CD. Ele tem que ter uma pauta mais intensa, ele tem que ter mais tempo de discussão e ele tem que discutir as questões que são centrais da Fiocruz. O orçamento da Fiocruz, o quadro de pessoal da Fiocruz, o plano de obras e de investimento futuro da Fiocruz. Essas 3 questões não têm tido transparência na discussão, nem no CD, nem no conjunto das outras instâncias democráticas da Fiocruz, que são câmaras técnicas, por exemplo. Nós vamos ter propostas também diferenciadas para a construção das câmaras técnicas e temos também, em relação ao CD, a proposta de que ele seja transmitido ao vivo, as suas sessões. O nosso legislativo não transmite ao vivo, o nosso judiciário. Então, o nosso CD também deveria ser transmitido ao vivo e as pautas deviam ser mais claramente convocadas, as atas deviam ter maior transparência e as pessoas iam acompanhar o CD com o interesse que acompanham a política da Fiocruz. Ela termina sendo meio que capturada pelo extrato dirigente da Fiocruz, sem grandes interações com as suas bases, que simplesmente os elegeram um momento a cada 4 anos. Então, a gente acha que tanto o Congresso interno quanto o Conselho Deliberativo têm que ser fortalecidos nessa sua relação democrática com o conjunto da Fiocruz. Tá certo, Tânia. Vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa. Tomar uma aguinha? Isso, tomar uma aguinha. Tá bom. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, eu volto com a Tânia, que ela é pesquisadora e servidora da Fiocruz e candidata à presidência da instituição. Eu volto daqui a pouco. Até já. A Fiocruz, como instituição de Estado, ela tem que ser reconhecida pelo Estado. Eu não tenho medo de negociar com o Ministério do Planejamento, com o Ministério da Saúde, as necessidades da Fiocruz. O Bate-Papo na Saúde está de volta. Hoje eu estou conversando com Tânia de Araújo Jorge. Ela é candidata à presidência da Fiocruz. Tânia, no primeiro bloco você falou um pouquinho da sua história aqui na Fiocruz, falou sobre o Conselho Deliberativo, sobre o Congresso interno. Agora eu queria escutar as suas propostas. Vamos começar pela carreira dos servidores. Quais são as suas propostas para esse tema? Bom, carreira dos servidores é essencial. Nós temos 5 blocos de propostas e, dentre esses 5, valorização do servidor e da sua saúde é central. Então, eu tenho dito que os servidores são um mau patrimônio que a Fiocruz tem e a gente tem que valorizar esse patrimônio da melhor maneira possível. As carreiras elas vão ser dinamizadas, vai ter um grupo de trabalho permanente de acompanhamento das carreiras para seu aperfeiçoamento. Nós temos alguns problemas referentes à política de recursos humanos e nós pretendemos construir uma política que não existe. Cada unidade desenvolve uma série de atividades de forma muito isolada e você não tem diretrizes comuns, por exemplo, para remoção dos servidores, para oportunidade de afastamento e aperfeiçoamento, titulação, pós-doutorado. Então, cada unidade trabalha de um determinado... Até o crachá nas unidades é diferente. Então, tem uma série de questões ligadas à política geral de recursos humanos que nós queremos colocar como pauta do Congresso interno para que, pactuadamente, no conjunto das unidades, a gente venha a construir essa política integrada de recursos humanos. Outro ponto importante na política integrada de recursos humanos é a aceleração do reconhecimento de resultados de aprendizagem, o famoso RRA, e a retribuição de titulação, o RT, que são adicionais que deverão ser incorporados à carreira de analistas e tecnologistas. Analistas e tecnologistas, o campo da gestão e de técnico e tecnologista corresponde a 75% do nosso quadro funcional. Pesquisadores são só 19%, pesquisadores e especialistas. Os pesquisadores eles já têm na sua carreira o adicional de titulação,
que é normal na carreira de pesquisador. Por outro lado, os tecnologistas e analistas, especialmente no nível superior, atualmente só se veem forçados a fazer mestrado e doutorado para poder ter algum tipo de melhoria e remuneração na sua carreira. Com o RRA e o RT implantados, como existem em outras autarquias públicas, isso vai ficar muito mais isonômico e as pessoas não vão ter que sair correndo para fazer o mestrado e o doutorado pura e simplesmente para ter um reconhecimento salarial. Elas farão isso por conta do programa de educação permanente, que é um dos outros eixos da nossa proposta para a valorização dos servidores. Né? Além disso, tem um conjunto de benefícios que inclusive já foram implantados, como o transporte coletivo, como creches e um estudo de creches para as unidades regionais, uma série de aspectos referentes à integração e isonomia das carreiras que devem ser também valorizados no processo da construção dessa política integrada de recursos humanos. Agora, para você colocar um plano de remuneração em prática, né, com benefícios, você depende de repasses do Ministério da Saúde, do governo federal, e hoje o país ele vive uma situação econômica não favorável. Vai ser um desafio para a gestão. Vai ser um grande desafio, mas aí tem uma outra discussão muito importante que a gente está trazendo nessa pauta da eleição, que é a questão do orçamento participativo. A Fiocruz tem um grande orçamento. A Fiocruz, de 2009 a 2015, ampliou seu orçamento de cerca de R$1 bilhão para quase 3 bilhões e meio de reais por ano. Nesse orçamento estão incluídos a folha de pagamento dos servidores, os terceirizados, o custeio e o capital que é autorizado pela Lei Orçamentária Anual. Nós queremos discutir essa Lei Orçamentária Anual mais amplamente em função das necessidades das várias unidades. A gente acha que pode fazer uma série de remanejamentos nesse contingente orçamentário que já, no patamar que a Fiocruz já tem, ainda que congelado durante algum tempo, a gente consiga fazer remanejamento em função de prioridades. Então, quando a gente vai estar com dificuldades orçamentárias, a discussão de prioridades ela passa a ser muito relevante. A transparência nos gastos passa a ser muito relevante. E essas são questões que nós temos como fazer, porque é o nosso principal compromisso, né? E é um grande diferencial. A gente vai envolver as pessoas na decisão dessas prioridades e se em determinado momento a gente precisar desacelerar certas ações para investir em outras, a gente vai fazer isso. Além disso, a Fiocruz ela vai precisar retomar a sua respeitabilidade junto ao governo federal. Então, de acordo com o conjunto de produtos que a Fiocruz oferece à sociedade, nenhum governo vai querer fazer com que a Fiocruz fique sufocada e fique estrangulada nas suas atividades que são essenciais para a sociedade brasileira, né? A Fiocruz, como instituição de Estado, ela tem que ser reconhecida pelo Estado. Eu não tenho medo de negociar com o Ministério do Planejamento, com o Ministério da Saúde, as necessidades da Fiocruz, porque eu acredito que eles não vão ter nenhum interesse em fragilizar a Fiocruz, sucatear a Fiocruz e colocá-la numa situação de maior vulnerabilidade. Acho que isso vai depender muito do diálogo com o governo federal e as instâncias todas executivas e legislativas, e a Fiocruz dando resposta à sociedade como ela se propõe e tem condição de dar, valorizar seus servidores e seu parque tecnológico, nós teremos condição de sustentar as necessidades da Fiocruz em qualquer contexto. A gente já passou por contextos de crise piores, a gente já passou por situações de muito mais dificuldade na Fiocruz, inclusive com cassações políticas, fechamento de laboratórios. O Fiocruz é uma instituição centenária, são 116 anos agora, e a gente acredita que essa é mais uma crise que a gente vai superar. E com relação à defesa do SUS, caso você seja eleita, como é que vai ser a atuação da sua gestão para defender o Sistema Único de Saúde, que está sendo ameaçado agora, ainda mais com a aprovação na Câmara dos Deputados da PEC 241, que congela os gastos em saúde e educação por 20 anos. Como é que vai ser a sua atuação para defender o SUS? Bom, eu sou parte da geração que construiu o SUS.
né? Eu me formei em 1980, a Constituição de 88 viabilizou o direito universal à saúde. Os princípios do SUS fazem parte do processo de construção do Sistema Único de Saúde, né? A integralidade, a universalidade, o controle social. Então, tudo isso são princípios muito caros para mim. A defesa do SUS é um valor imprescindível nesse processo. O SUS está ameaçado? Está ameaçado com subfinanciamento, isso já vem sendo denunciado há muito tempo. A Fiocruz é parte integrante do SUS, ela não se relaciona com o SUS, ela é do SUS, né, em todas as suas dimensões, a dimensão assistencial, na dimensão de políticas públicas. E dentro disso, a nossa expectativa é que a gente tenha que se posicionar de maneira muito clara contra essa PEC 241 do congelamento de gastos públicos por 20 anos. Eu não conheço nenhum país no mundo que tenha enfrentado uma crise econômica de qualquer dimensão com congelamento por 20 anos dos investimentos no Estado. Eu acho que isso realmente é problemático. Eu tenho a esperança de que, com o debate na sociedade, os argumentos venham a ser bem esclarecidos e que, em algum momento, essa tendência de subfinanciamento possa ser estancada, né? Mesmo que seja aprovada agora, isso tem que ser revisto. Isso não é possível que a gente passe 20 anos com a contenção dos investimentos públicos. Isso é um problema muito grave. A Fiocruz, como um todo, deverá estar unida ao conjunto das instituições públicas. A intelectualidade tem que se manifestar e essa é a minha posição. Vai ser de defesa permanente do Sistema Único de Saúde, dos seus princípios e da integração da Fiocruz no conjunto do processo. No primeiro bloco do programa, você falou da sua larga experiência em ensino e pesquisa. É incontestável isso pelo seu depoimento. Quais são as suas propostas para essas áreas? Bom, as áreas de ensino e pesquisa são áreas estruturantes para a Fiocruz. Todas as unidades da Fiocruz fazem ensino e pesquisa. E, portanto, a pesquisa precisa ser extremamente valorizada e fortalecida para que a Fiocruz volte a ter o grau de respeitabilidade como produtora de conhecimento, como produtora de ciência, como vanguarda nessa produção em todos os seus campos de atuação. A produção de insumos para a saúde, ela deve ser tão importante quanto a produção de conhecimentos, e a produção de conhecimentos deve ser o carro-chefe. Então, nesse sentido, para a pesquisa, a gente tem uma série de propostas, a começar pela própria reestruturação das vice-presidências. A vice-presidência de pesquisa, atualmente, ela é junto com laboratórios de referência. Nós queremos que a parte de laboratórios de referência seja tratada como foi anteriormente na vice de assistência. A gente quer que a assistência de referência esteja articulada com o diagnóstico de referência, com ambiente e coleções. A promoção da saúde, que atualmente está nessa vice de assistência, ela passaria a ser transversal ao conjunto das vice-presidências da Fiocruz. E, de volta à vice-presidência de pesquisa, a gente vai reincorporar nela o componente da inovação, porque a pesquisa sem a inovação, ela vai gerar menos resultados para a sociedade do que a gente precisa. A gente precisa de inovação. Por outro lado, a vice-presidência, que atualmente é de inovação e produção, para nós ela vai alterar um pouco o seu escopo e vai se relacionar mais com a pesquisa. Então, a nossa ideia é que ela seja uma vice-presidência de aplicações da pesquisa e relações industriais. As relações não só com as indústrias da Fiocruz, com as 2 fábricas da Fiocruz, nas suas várias dimensões, como com o conjunto do complexo industrial da saúde. Nesse sentido, as aplicações da pesquisa dentro dessa vice, elas fazem essa ligação entre a pesquisa e a produção. E o CDTS, que é um centro que está ainda em final de construção, ele vai cumprir um papel muito grande nessa ligação dessas 2 vices. Na vice-presidência de ensino, já que você me perguntou sobre pesquisa e ensino, nós queremos inserir as relações sociais. Então, as relações industriais vão ficar numa presidência, as relações sociais vão ficar em outra, de modo que a gente ter o diálogo com a sociedade estruturante e estruturado nas vice-presidências. Claro que isso tudo vai ter uma ligação muito forte com as unidades, né, com os diretores das unidades, as vice-direções de pesquisa e ensino das unidades. A gente pretende ancorar projetos de pesquisa temáticos na Fiocruz, interunidade,
cada projeto num instituto, numa unidade, não todos pendurados na presidência. A gente pretende fazer otimização dos programas de pós-graduação, no sentido de compartilhar disciplinas, de compartilhar conteúdos e de integrar mais os vários programas de pós-graduação da Fiocruz, que atuam em diferentes campos do conhecimento. Eu, nos últimos 4 anos, sou coordenadora da área de ensino da CAPES, tenho participado do CTC da CAPES, do Conselho Técnico Científico da Educação Superior, acompanhado o desenvolvimento das 48 áreas de conhecimento, numa dinâmica, inclusive, de um colegiado superior diferenciada do colegiado da Fiocruz, do Conselho Deliberativo da Fiocruz, e percebo muito claramente a relação pesquisa e ensino, tenho plenas condições de dinamizar as relações de pesquisa e ensino na Fiocruz. Além disso, eu não posso falar de pesquisa e ensino sem destacar a importância que tem os institutos nacionais, tanto o Instituto Nacional de Infância, da Mulher e do Adolescente, quanto da Criança, da Mulher e do Adolescente, quanto o Instituto Nacional de Infectologia. Porque na assistência de referência, a pesquisa e ensino tem um papel essencial, né? Ela não será um hospital a mais do serviço de saúde, apesar de ser integrante do SUS e do serviço de saúde. Ele é um hospital especial, né? Um hospital que precisa de apoio, um hospital que precisa de integração em projetos de pesquisa, em projetos de pesquisa clínica, em projetos de pesquisa aplicada, de desenvolvimento de tecnologias sociais, e, portanto, com o ensino de várias modalidades incorporado, né, nesse tripé importante de assistência, pesquisa e ensino. E agora nosso último tema é a comunicação. A Fiocruz hoje ela tem uma relevante atuação na área da comunicação. Ela investe em programação de TV, em publicações de livros e revistas. Quais são as suas propostas para essa área? Bom, sem dúvida nenhuma, eu estou falando com o Canal Saúde, sem dúvida nenhuma, dinamizar a comunicação, apoiar e dinamizar a comunicação da Fiocruz é importantíssimo. Tem uma nova política de comunicação que recentemente foi construída, discutida com várias unidades. A gente quer capilarizar isso, discutir essa política. E a gente tem trabalhado também uma outra proposta que eu acho que vocês vão gostar, que é interessante, inspirada num projeto chamado Unindo as Pontas do SUS. A gente quer unir as pontas da Fiocruz com comunicação. Isso significa fazer uma grande galeria de depoimentos e de reportagens sobre o que faz a Fiocruz em cada um dos suas unidades, em cada um dos seus aspectos, com cada um dos seus trabalhadores se sentindo empoderados naquilo que faz, porque estarão tendo visibilidade. Então, a galeria de ações que a Fiocruz faz, aí a forma da gente estruturar isso em programas ou em comunicação interna na própria Fiocruz, em comunicação externa, eu acredito que vai ficar mais valorizado. Não só os documentários, as reportagens que já vêm sendo feitas. Acho uma coisa interessante no caso da comunicação, uma experiência que eu vivi na China, numa das cooperações internacionais que eu fiz, foi, enfim, minha filha teve que ser tratada no SUS de lá, num hospital público, e as televisões dos hospitais públicos, elas só falavam de saúde. Elas não estavam na televisão aberta, elas falavam de promoção da saúde, elas falavam de ensinamentos para a saúde, elas discutiam problemas de saúde dentro das salas de espera do sistema. Eu acho que isso é uma coisa importante de ser feito, né? Você abrir a comunicação da Fiocruz aos espaços da sociedade. No caso, as escolas, as feiras de ciência, os museus de ciência, os serviços de saúde, os programas de saúde da família, enfim, as pontas do SUS aparecendo cada vez mais na comunicação da Fiocruz entre si e com a sociedade. Tá certo, Tânia. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Eu que agradeço o canal por essa oportunidade e aproveito para reiterar o nosso convite a que a comunidade da Fiocruz participe do processo, agradecer a receptividade que a gente tem tido e fortalecer a participação de todos no processo eleitoral. Obrigada. Ainda tem uma caminhada aí pela frente. São mais 6 semanas a partir dessa, até o dia 23 a 25 de novembro, quando todos deverão ir às urnas, deixar seu voto secreto, porque é lá que a coisa vai se definir. Tá certo, Tânia. Muito obrigado. Obrigada. O Bate-Papo na Saúde vai ficar por aqui e a gente se vê no próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá!